Olá, tudo bem? Já estou aqui novamente em mais um Trago Verdades. Falei para vocês que eu ia fazer desse quadro um quadro constante. Houve um grande número de visualizações no primeiro, se tu ainda não assististe, depois dá uma olhadinha lá. Lá eu conto um pouco mais da minha história, de como eu cheguei nesse assunto, nesse estudo profundo sobre consciência respiratória. E aqui eu vou falar um pouco também sobre a Adelaide, antes de todos esses acontecimentos voltados para esses estudos em desenvolvimento humano, em alta performance, em saúde. E essa sou eu mesma, tá? Esse vídeo é um vídeo sem cortes, é um vídeo sem filtros. Eu vou até tirar o óculos, porque o óculos pode ser que seja um filtro, né? E eu tô aqui de novo no The Rose Method, que é a minha escola, é onde eu trabalho, é onde eu estudo, e acaba que eu sempre tô por aqui e os vídeos Trago Verdades têm sido por aqui, uma coisa que tem acontecido. E nesse vídeo eu quero falar um pouco de um assunto que é um assunto difícil para mim, mas um assunto que vale muito a pena eu falar, porque quando eu falo eu consigo racionalizar melhor alguns sentimentos e emoções. Sou uma pessoa que tenho a oratória como algo em potencial e é muito importante para mim em alguns momentos falar. E com vocês eu gosto de falar sobre tudo e tudo é muito verdadeiro, pelo menos é assim que eu prezo, é assim que eu quero continuar. Então eu vou falar de um assunto que é o seguinte: Adelaide, você desistiu de ser atriz? Bom, pra quem me conhece há mais tempo, tem uma trilha de fundo aí de MPB e tudo mais. Pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu vim para São Paulo para me desenvolver artisticamente. Eu vim para cá para trabalhar como atriz, para ampliar o meu segmento artístico de carreira. Faço teatro desde muito tempo em Belém e vir para São Paulo foi com essa perspectiva de realmente me fortalecer nesse meio. Sempre fui atriz, desde pequena eu estudei e me formei nisso. E em paralelo a isso eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo na Universidade Federal do Pará. E tenho a comunicação como algo como força, né? E não à toa eu tô sempre falando e produzindo conteúdo e escrevendo e fazendo vídeos. Essa é a minha pegada, essa é a minha grande paixão. E por muitos anos aqui em São Paulo eu vivi processos de trabalho duro, dedicação constante para o teatro, para a vida artística, mas a satisfação ela não me vinha na mesma proporção. Eu notava que eu me dedicava muito, eu estudava o quanto eu podia, eu dava o meu melhor e nem sempre eu me sentia receber na mesma medida, nem sempre eu me sentia plena com as experiências que eu tinha, com os trabalhos que eu conseguia. Isso é eu acredito que isso seja uma característica inerente a todas as profissões, a todas as carreiras que você galga escalar. Sempre tem ônus e bônus e sempre é importante ter clareza de que há sacrifícios, há esforços e há momentos em que você vai colocar expectativas em algumas coisas que podem ser que aconteçam, podem ser que não aconteçam. Mas de uns poucos anos pra cá, eu comecei a sentir uma inquietação muito grande e uma insatisfação pequena já que foi se agravando na medida em que eu ia fazendo as coisas e no fundo percebendo que não necessariamente eu queria fazer essas coisas, entende? Pode parecer bobo, mas quantas coisas você faz sem 100% de comprometimento? E depois que eu passei a ter mais clareza sobre a minha vida e passei a assumir as rédeas mesmo da minha busca por me desenvolver e por ser uma pessoa melhor, eu fui entendendo a minha necessidade de dizer não e de perceber que algumas coisas mudam mesmo e tá tudo bem mudar. Quando as pessoas hoje me perguntam se eu desisti de ser atriz, isso acontece muito porque hoje ser atriz não é mais o foco das minhas prioridades, não é mais o grande objetivo da minha vida como já foi por muitos anos. E esse processo foi muito doloroso para mim, porque o ser atriz
criou-se na minha mente como uma crença tão enraizada, porque desde os 12 anos, desde os 10 anos que eu faço teatro, eu convivo com esse sonho, eu fortaleci ele na minha mente, que além de ser uma crença muito forte, ele também virou um bloqueio, como se eu tivesse bloqueado o meu leque de possibilidades para ter este, em especial, o mais forte, o mais importante, a maior prioridade. Imagina, eu mudei de cidade com meu pai morrendo, né? Meu pai debilitado por conta da minha vida profissional como atriz, que era algo que eu já tinha planejado há muitos anos. Eu reprovei na faculdade e eu lembro claramente a matéria, acho que eram teorias da comunicação, não lembro exatamente porque eu queria fazer teatro, eu tinha sido chamada por um projeto. Eu desisti de uma carreira como cantora por causa do teatro, enfim, eu abri mão de muita coisa e hoje eu não vejo como ter aberto mão, não que eu tenha abrido não, né? Não que eu tenha deixado de fazer, eu apenas escolhi. E muitas vezes eu escolhi não tanto porque eu realmente queria, mas porque aquilo já era uma crença, percebe? É diferente eu fortalecer algo constantemente e lembrar daquilo que eu quero para tomar as minhas escolhas, do que eu fazer coisas que na verdade são as outras pessoas que querem, não necessariamente eu, né? Minha mãe sempre me apoiou muito, meu pai nem tanto. Os meus amigos, amigas, pessoas que me apoiam e que estiveram ao meu lado durante muito tempo, também sempre me apoiaram, também me viram muito assim. E às vezes até para eles é estranho assim, me ver nesse novo mood 2020, Adelaide nova década, onde ser atriz não é mais uma prioridade. Mas isso não significa que eu desisti. E por muito tempo eu sofri. Sofri por inúmeros motivos e um deles era que se eu quisesse continuar galgando dentro da profissão artística, seria importante que eu fizesse determinadas coisas que não necessariamente eu estava afim de fazer, porque eu não estava afim. Não porque as coisas eram erradas ou certas, mas porque aquelas coisas já não condizem com a pessoa que eu sou hoje. E tá tudo bem. E eu sofria por causa disso. Eu sofria e criava desculpas, entende? Eu criava muitas desculpas por não estar no mercado do teatro musical. Sempre cantei desde pequena, sempre fiz canto, mas minha linha vocal é outra, completamente diferente do nível vocal e profissional que as pessoas aqui em São Paulo têm em relação ao mercado do teatro musical, a forma de projeção de voz, são técnicas diferentes, são referências diferentes. Essas pessoas bebem muito na Broadway, nos Estados Unidos, nas referências norte-americanas, e eu sou muito da MPB. Eu fiz teatro musical brasileiro, eu gosto de música brasileira, eu estudei muita cultura brasileira e sou apaixonada por cultura brasileira. Fiz alguns grupos de teatro em Belém com canto também e foram experiências incríveis que só de lembrar me dá água na boca, sabe? E eu ficava criando desculpas. Ah, não, mas esse mercado é muito fechado. Esse mercado é de gente assim, assado, cozido frito. Por isso que eu não entro, porque eu sou boa. E depois de um tempo, levando cada vez mais clareza, me aprofundando nesse processo, eu entendi que era difícil assumir que eu não era boa o suficiente. Percebe? Porque eu venho de uma cidade onde lá eu era boa o suficiente. Não à toa eu estava trabalhando sempre, não à toa eu estava sempre em cartaz, eu fazia comerciais, eu estava na rádio. Então, eu era boa o suficiente, mas em São Paulo nem tanto. E tudo bem, e eu demorei a saber lidar com isso de uma forma madura, porque a gente não quer ser o ruim. A gente não quer assumir que a gente não faz bem uma coisa pela qual a gente se dedicou anos e anos, né? E hoje eu assumo as minhas questões sem medo de me classificar e sem melindres, sabe? Porque ao mesmo tempo que isso é uma enfrentação de ego muito forte,
isso é também uma forma de eu trazer clareza para o que eu sou forte de verdade. Então, assim, não é que o mercado é fechado, não é que o mercado... Eu não canto tão bem quanto essa galera, entendeu? Eu tenho que parar de querer ficar me comparando com as pessoas e criticá-las, porque no fundo eu queria estar lá, e sim aplaudir de pé, porque essas pessoas têm história, essas pessoas estudaram e se qualificaram tanto quanto eu me qualifiquei em outras coisas. E isso não está nem certo e nem errado, isso só é o que é. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso. Muito também porque eu vivi um relacionamento abusivo nesse momento de amizade. Eu tinha uma competitividade muito grande com algumas pessoas da minha área. E eu queria sempre ser melhor, sempre ser a mais isso e mais aquilo. E quando você está muito próxima do seu ego e se identificando sempre com as suas expectativas, às vezes você se desgruda um pouco da realidade. E colocar os pés no chão da realidade em relação às minhas aptidões foi um pouco doloroso, porque eu criei uma imagem de mim mesma que no fundo não era a Adelaide que eu era a Adelaide que eu queria ser. E no fundo eu não gosto de Broadway e tá tudo bem eu não gostar. E eu me forcei durante anos e anos a gostar e a assistir os filmes. E aí eu dormia assistindo os filmes e eu me culpava porque eu dormia assistindo os filmes. Eu me culpava porque eu não era boa o suficiente, porque eu não cantava como aquelas pessoas cantavam. E tentava gostar e ao mesmo tempo uma inquietação, algo que precisava vir. E hoje eu percebi que eu sou boa nisso sim, na minha medida, naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho a fazer, mas existem coisas que eu faço melhor. E eu quero fazer o que eu faço de melhor. Eu quero fazer o que eu acredito que eu faça de modo a contribuir mais com esse mundo, de modo a estar na minha melhor versão. As pessoas que estão fazendo esses espetáculos contribuem enormemente para esse mundo, levando cultura, entretenimento, beleza e performances artísticas incríveis. E talvez se eu estivesse lá, eu não fosse suprir essas expectativas. E tá tudo bem. Eu não sou a pior pessoa do mundo por causa disso e eu demorei a entender isso. Ai, gente, dá até vontade de chorar de novo, mas eu não vou chorar, prometo. Eu demorei muito a entender isso. E entendi que todos nós temos muitas coisas que nós fazemos, mas existem algumas delas, ou talvez uma, que a gente faça melhor. E uma das coisas que eu faço de melhor é me comunicar com as pessoas. Eu canto bem, eu atuo bem, eu represento bem, mas eu me comunico muito bem. E eu me conecto muito bem com as pessoas também. E isso a vida me mostrou. Isso as pessoas me mostraram. Na medida em que eu fui recebendo retornos, na medida em que eu fui me conectando cada vez mais com elas, e na medida que eu fui me conectando comigo mesma e com a essência daquilo que eu queria fazer, ouvindo mais o meu coração e de fato buscando entender como eu poderia vivenciar uma plenitude pessoal e profissional, me sentindo realizada com isso, partindo do pressuposto de que isso também me traz um rendimento interessante para eu viver nesse mundo, né? Afinal de contas, todo mundo paga boleto, tá tudo bem. E eu resolvi me entregar para isso. E ontem foi a apresentação da peça cujo grupo de teatro eu participei por 3 anos. E esse ano eu decidi sair do grupo e foi bem difícil para mim tomar essa decisão, porque como eu disse, o teatro, e quando eu falo teatro eu falo de como um todo, né, sempre esteve em primeiríssimo lugar. E esse ano, em 2020, ele não está, ele faz parte de mim. Então, quando as pessoas dizem para mim, você desistiu do teatro, eu não desisti de nada, gente. Eu só estou em um outro momento da minha vida. Eu continuo fazendo teatro, eu continuo fazendo alguns vídeos comerciais, mas é uma coisa pontual. Eu estou envolvida com outros projetos,
estou envolvida com outros nichos profissionais também, que estão me sendo cada vez mais apaixonantes. Cara, eu estou cada vez mais apaixonada pelos estudos que eu tenho desenvolvido sobre consciência respiratória e cada vez mais apaixonada quando eu entendo o poder disso para a vida das pessoas, para a minha vida, porque foi através disso que eu pude ter clareza, que eu pude desenvolver ainda mais a minha intuição para me ouvir e para seguir aquilo que eu de fato quero fazer, para aprender a dizer não, porque olha só, sair do grupo de teatro foi apenas um dos nãos que eu dei esse ano, mas eu já dei alguns, porque vão sempre surgir coisas que te levam para esse outro lugar, certo? Outro dia eu fiz um post no Instagram sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa conhecida pela versatilidade, por saber fazer várias coisas, por atuar em diversas coisas. Eu sempre tive essa veia empreendedora, então sempre vendi, criei projetos, o projeto do sanduíche para pagar a formatura, o projeto do bolo para pagar o aluguel, o projeto das marmitas. Sempre tive isso comigo também, ao longo da minha vida isso sempre me acompanhou. Então eu nunca fiz só teatro. Eu já fiz teatro com jornalismo, eu já fiz teatro com garçonete, eu já fiz teatro com... E sempre nessa vida, aqui, ali, pai, cá. E eu resolvi focar esse ano. Focar em desenvolver a minha comunicação com as pessoas, focar em ser um exemplo. E é uma responsabilidade muito grande você focar em ser um exemplo para as pessoas, mas ao mesmo tempo, hoje, para mim, tem sido até um pouco fácil. E eu não tô aqui, tá, querendo dizer que, nossa, eu sou o supra-sumo da humanidade. Não, gente, eu tenho problemas como todo mundo, eu tenho fragilidades e vulnerabilidades com todo mundo. Não à toa eu tô aqui gravando esse vídeo expondo as minhas vulnerabilidades, expondo os meus desafios que me fizeram chegar até aqui. E o ser atriz sempre foi uma frustraçãozinha que doía no meu coração. E quanto mais o tempo passa, quanto mais eu olho para essa dor e falo para ela, vai sarar, tá tudo bem, é assim mesmo. Ela deixa de ser dor e ela vira uma flor. Olha só, fui até poética agora. Porque não é dor, cara, dor é aquilo que a gente projeta em cima de determinada situação. Tudo tem dois lados, tudo tem diversos lados e as verdades coexistem. E você pode escolher adotar para si o lado negativo das situações ou escolher adotar o lado positivo. E querendo ou não, quando eu estava muito, mas muito focada no meu lado atriz, eu sentia que eu fazia algumas coisas, mas que eu não fazia da melhor forma possível, eu não sabia explicar. Eu achava que era porque eu queria ser a Paola Oliveira, a Giovanna Antonelli. E venhamos e convenhamos, eu não vou ser e tá tudo bem, sabe? Porque talvez não seja isso mesmo que eu tenha vindo fazer. E eu sempre tive um desejo de colaborar com esse mundo de alguma forma. De fazer alguma coisa com muito propósito. Isso pra mim não veio só agora, né? Porque hoje a gente fala muito de trabalho com propósito. A gente fala muito de trabalhar com aquilo que você ama. E aquela frase, né? Ah, trabalhe com o que você ama, você nunca vai precisar trabalhar. É super assim, é ilusória, utópica, porque as pessoas trabalham bastante, ainda que com coisas que amam, mas exige um trabalho duro, exige dedicação, exige horas de sonos perdidas e tá tudo bem. São escolhas também. E eu tenho vivido esse momento. E tá sendo muito confortável para mim me dedicar 100% para aquilo que eu quero de verdade. Vocês não imaginam o quanto eu me sinto plena e grata por ter a oportunidade de fazer isso, porque eu sei que tem muita gente, inclusive pessoas que estão aqui me assistindo, você, pode ser que você tenha um desejo enorme de fazer alguma coisa que muitas vezes você não faz, não por você no fundo, mas pelos outros, pela crença, pelo inconsciente coletivo das pessoas que te rodeiam e pelas expectativas que elas criaram e não necessariamente você, né? Tem muita gente nesse mundo vivendo assim. E na medida em que eu consigo, de alguma forma, me sentir privilegiada por ter a liberdade cada vez maior de escolher o que eu quero, como eu quero,
na medida do que for possível, né? Porque também não é assim, chutando balde, largando pessoas que dependem de você. Mas é uma questão de clareza, é uma questão de sabedoria mesmo. E tem uma frase que eu falo no curso, numa das aulas que eu dou do Acorda e Respira, que tá aí no YouTube, que é assim, que eu tenho sabedoria para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e inteligência para distinguir uma da outra. E eu sei que hoje, se eu persistir no meu caminho como atriz, eu sou muito talentosa, aquelas, né? Modesta também, brincadeira. Mas eu tenho potencial para desenvolver um trabalho legal. Os meus amigos e as pessoas que trabalharam comigo por muito tempo sabem disso. Eu trabalho bem como atriz, eu consigo desenvolver um trabalho sólido, de qualidade. Eu também canto bem, né? Tenho uma boa voz, sou afinada, mas eu sou uma excelente oradora. E como tudo que eu faço eu busco fazer com excelência, eu quero galgar patamares muito altos naquilo que eu faço. Sempre fui assim. E se não der certo também, ó, beleza, bola pra frente, tá tudo bem, eu vou descobrir outra coisa lá na frente. Mas que eu possa estar em constante descoberta do que eu posso fazer de melhor e da forma como eu posso fazer melhor. Por isso que eu parei de beber, por isso que eu parei de fumar, porque eu acredito que sem isso eu sou ainda melhor naquilo que eu me proponho fazer. Eu consigo fortalecer essa imagem que eu busco de ser exemplo, de me colocar da melhor maneira possível. É isso que eu quero, apenas isso. E eu sei que não é apenas, né, gente? Porque eu tô falando apenas, mas não é tão apenas assim, né? Então, foi por isso que eu decidi não focar nisso esse ano. Porque eu quero focar no que eu faço de melhor. E tá tudo bem eu não ser a melhor atriz de São Paulo. Eu vou ser mais uma e eu quero respeitar todas as pessoas que estão nesse mercado, respeitar os lugares que elas ocupam hoje, porque se elas ocupam esses lugares é porque elas devem estar lá, porque elas merecem aquilo em algum nível. E não é que eu não mereça, mas eu escolhi conscientemente estar em outro lugar, onde eu acredito que eu colaboro mais, onde eu acredito que a minha performance é melhor, onde eu sinto que eu também me conecto com as pessoas de uma forma muito mais significativa, transformando a vida delas. Eu já falei aqui, né, uma vez, alguns dos valores que eu prezo muito é o reconhecimento. E pelo trabalho que eu desenvolvo, eu busco sim um reconhecimento, não nego isso, assim como eu buscava no teatro também. Mas busco sobretudo transformação. Acho que como boa ascendente escorpião, eu tenho a transformação como algo inerente a mim o tempo todo. E também leveza. Quero trazer leveza para minha vida. Eu não quero mais ficar pesando em cima dos meus sentimentos, das minhas expectativas e das possíveis escolhas erradas que venham a acontecer na minha vida. Então eu quero focar naquilo que eu faço de melhor. Eu quero focar na melhor forma que eu possa atuar neste mundo, colaborar com um mundo melhor mesmo, sabe? E como atriz talvez eu não conseguisse fazer isso na minha melhor versão, porque talvez eu tivesse que fazer outras coisas e mudar coisas em mim que hoje eu não estou mais disposta a mudar. E tá tudo bem por isso. Eu amo teatro, amo trabalhar com isso e continuo fazendo isso na medida do possível. Tô com um comercial no ar que foi muito legal de gravar e continuo fazendo testes, mas isso só não é mais hoje um foco primordial. Isso é uma aptidão que eu tenho. Meu foco primordial hoje é colaborar com o desenvolvimento humano, orientar as pessoas a terem uma vida melhor e mais saudável. Eu construí isso com muito foco ao longo de mais de 5 anos de processo de autoconhecimento. E cheguei hoje num lugar onde eu acredito que eu consigo de alguma forma colaborar com as pessoas que estão buscando isso. Repito, não sou um modelo, fada sensata, pessoa que, sabe, não sou.
E gosto também de reforçar isso porque é a minha humanidade que me conecta a ti e não a minha excelência. Eu tenho vários pontos que continuo trabalhando constantemente. Mas onde eu cheguei foi um lugar legal. E se eu puder te ajudar a chegar nesse lugar legal que você quer também, eu tô aqui para isso. E acredito que é através disso que a gente vai se conectar, que a gente vai sentir uma energia boa. E o treinamento respiratório foi algo que eu escolhi dessa vez para focar. E sinto que esse é um mercado que está expandindo, e quando eu falo mercado, porque eu vejo isso como algo rentável no sentido daquele lugar que eu falei para vocês, né? De ajudar as pessoas ao mesmo tempo me ajudar, fazendo algo que eu gosto, que me dê rentabilidade. E a consciência respiratória é uma técnica fabulosa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para você ter melhor performance naquilo que você busca, para você se livrar de sintomas negativos provenientes de ansiedade e estresse, para você aumentar o seu poder de foco e ter mais clareza mental para tomar as suas decisões e gerenciar as suas emoções. É isso que hoje eu acredito que eu faço de uma forma um pouco menos, como é que eu posso dizer, um pouco melhor, vai. E todos esses processos que eu trago, essa clareza e esse estado centrado, ele me foi conquistado através de muitos estudos, de muito treinamento, de muito entendimento também. E é por isso que eu resolvi me dedicar para isso. Por isso que eu resolvi fazer vídeos no meu Instagram com instruções para as pessoas. E quero agradecer aqui de verdade por todas essas pessoas que veem a verdade que eu busco passar, que sentem o quanto isso é genuíno meu, porque é de verdade mesmo. E cada vez mais eu quero estar perto de você, cada vez mais eu quero poder sentir que esse meu propósito está sendo concretizado, ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a fazerem elas repensarem naquilo que elas querem de verdade. Então, se você está aí me ouvindo e ainda não parou para pensar que talvez aquilo que você esteja querendo fazer não seja de fato um desejo seu, mas dos outros, olha para isso com mais amor, com mais clareza e busque entender o que de fato você quer e por quê. Não fica criando bloqueios em cima do que você deseja, porque os bloqueios não estão no externo, os bloqueios estão no interno. E eu só fui entender isso quando eu reconheci os meus bloqueios. Os bloqueios de que, eu não estou no mercado porque o mercado é isso, o mercado... Não estou no mercado porque eu não estou qualificada e na aptidão que eles precisam. E tá tudo bem. Eu faço outras coisas melhor. O que é? Busque se descobrir, busque a verdade daquilo que você faz, daquilo que você quer. Você veio nesse mundo por uma razão muito especial, assim como eu, assim como todas as pessoas. Por algum motivo muito, muito especial você está aqui. Nunca esqueça disso. Não deixe que os teus medos, que os teus anseios te parem. Vai atrás daquilo que você quer, daquilo que pulsa o teu coração. Eu falo isso com muito amor e paixão, porque eu tô há um tempo já atrás daquilo que pulsa o meu coração. E eu acho que eu encontrei. Estou bem apaixonada pelo que eu faço hoje, cada vez mais imersa e confortável, porque eu soube dizer não. Nunca imaginei que uma palavra negativa fosse trazer um conforto tão grande, mas eu já ouvi alguém falar disso e eu não lembro quem, mas eu vou repetir. Ao dizer não para o resto, eu digo sim para mim mesma, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu busco. Eu quero dizer sim para a minha verdade interior, sim para a qualidade do que eu vim fazer no mundo, sim para o meu propósito, sim para aquilo que de fato me faz brilhar os olhos. E é isso que eu tenho feito hoje. Eu espero que esse vídeo chegue para você da mesma forma como ele chega para mim, de forma verdadeira, de forma assim, nesse sentido, da gente estar aqui, ó, eu e você, tô tomando um chazinho.
olha só, tem até banda no fundo, né, gente? Esse foi mais um Trago Verdades. Quero você comigo no desafio Acorda e Respira. Entra no meu Instagram para tu saberes mais. E te inscreve nesse canal também, que as novidades vão estar todas por aqui. Um beijo para você e até a próxima.